O caso Isabela Nardoni refere-se ao crime em que Isabela de Oliveira Nardoni perdeu a vida. Ela tinha apenas 5 anos de idade, quando foi jogada do 6º andar do edifício London, situado à Rua Santa Leocádia, número 138, no distrito da Vila Guilherme, em São Paulo, na noite de 29 de março de 2008. O caso gerou grande repercussão no Brasil, e Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, respectivamente pai e madrasta da criança, foram condenados por homicídio doloso qualificado. Com o agravante de parentesco com a vítima, Alexandre foi condenado a uma pena de 31 anos, 1 mês e 10 dias. A madrasta, Ana Carolina, foi condenada a 26 anos e 8 meses de reclusão devido à prática de crime hediondo. A decisão foi proferida pelo juiz Maurício Fossen no Fórum de Santana, em São Paulo. Isabela de Oliveira Nardoni, nascida em São Paulo em 18 de abril de 2002, era filha de Ana Carolina Cunha de Oliveira e de Alexandre Alves Nardoni. Ana Carolina engravidou de Isabela aos 17 anos. A notícia da gravidez não foi bem recebida por Alexandre, pois na época, ele tentava ingressar na faculdade de Direito. Alexandre Nardoni separou-se de Ana Carolina quando Isabela tinha apenas 11 meses. Em acordo jurídico foi definida a pensão alimentícia mensal de R$ 250 e o direito a 2 visitas por mês, quinzenalmente. Na época da morte, Alexandre Nardoni vivia com a madrasta da menina, Ana Carolina Trota Peixoto Jatobá. Isabela Nardoni foi encontrada morta no dia 29 de março de 2008, após ter sido jogada de uma altura de 6 andares, no jardim do edifício London, prédio residencial na Rua Santa Leocádia, 138, Zona Norte de São Paulo. No apartamento que pertencia a seu pai, moravam, além dele, a madrasta da menina e 2 filhos do casal, um de 11 meses e outro de 3 anos. A menina já estava sem vida com a chegada da ambulância. O pai de Isabela teria afirmado em depoimento que o prédio onde mora fora assaltado e a menina jogada por um dos bandidos. De acordo com a imprensa, ele teria dito que deixou sua mulher e os 2 filhos do casal no carro e subiu para colocar Isabela, que já dormia, na cama. O pai da vítima teria descido para ajudar a carregar as outras 2 crianças, respectivamente de 3 anos e 11 meses, e ao voltar ao apartamento, viu a tela cortada e a filha caída no gramado em frente ao prédio. Entre o momento de colocar a filha na cama e a volta ao quarto teriam passado de 5 a 10 minutos, de acordo com o depoimento do pai. Dias depois, a investigação constatou que a tela de proteção da janela do apartamento fora cortada para que a menina fosse jogada e que havia marcas de sangue no quarto da criança. O caso teve forte repercussão no Brasil nos dias 30 e 31 de março. Em meio à repercussão, o pai da criança afirmou à polícia no dia 30 que ela havia ficado sozinha no quarto enquanto ele foi buscar os outros filhos. No mesmo dia, a emissora de TV de notícias Globo News revelou que a polícia descartou a possibilidade de acidente na morte de Isabela. Segundo um delegado titular da polícia, sangue foi encontrado no quarto e um buraco na tela de proteção de uma janela reforça as suspeitas da polícia de homicídio. A perícia feita pela Polícia Técnico-Científica, em que inclui a perita Rosângela Monteiro, no domingo, diz que a rede de proteção da sacada foi cortada propositalmente, então, no quarto dos irmãos da Isabela e não no quarto em que ela foi colocada para dormir. No entanto, uma rádio afirmou que o pai disse à polícia que a menina foi jogada por um assaltante. O tio de Isabela declarou à imprensa que os pais dela tinham uma excelente relação. No entanto, os vizinhos afirmam o contrário, que as brigas entre Alexandre e Ana na presença de Isabela eram constantes nos fins de semana. Na madrugada do dia 31 de março, Alexandre Nardoni e a madrasta da menina, Ana Jatobá, foram liberados pela Polícia Civil após mais de 24 horas de depoimento. O pai teria descido para ajudar a carregar as outras 2 crianças, respectivamente de 3 anos e 11 meses, e ao voltar ao apartamento, viu a tela cortada e a filha caída no gramado em frente ao prédio. Entre o momento de colocar a filha na cama e a volta ao quarto, teriam passado de 5 a 10 minutos, de acordo com o depoimento do pai. No outro depoimento, uma vizinha do prédio afirma que ouviu gritos de uma menina pedindo socorro, mas não saiu do apartamento.
No dia 1º de abril, o jornal Folha de São Paulo publicou que os primeiros laudos do Instituto Médico Legal apontavam indícios de asfixia anteriores à queda da menina. Os legistas teriam duvidado até mesmo de que a menina tivesse caído, por conta do baixo número de fraturas em seu corpo. Nesse dia, os 2 advogados do pai e da madrasta ficaram por cerca de 3 horas no distrito policial para acompanhar o caso. Após isso, um dos advogados revelou para a imprensa que a madrasta teria perdido as chaves poucos dias antes do crime. Os advogados disseram que cabe à polícia apontar provas que incriminam seus clientes. Eles pediram à imprensa que poupassem o pai e a madrasta, pois eles estariam sofrendo muito e poderiam sofrer ainda mais com o assédio. No mesmo dia, os peritos disseram que Isabela caiu de lado e fraturou o pulso. Ela tinha marcas no pescoço e manchas no pulmão. O delegado responsável disse que a morte seria investigada como homicídio, pois a tela de proteção da janela foi cortada. Havia marcas de sangue no quarto da criança, o que, segundo o delegado, reforça a tese de que ela foi agredida antes de ser jogada. No dia 2 de abril, Ana Carolina Oliveira saiu na companhia do namorado após prestar depoimento. Após o depoimento dela, o delegado titular disse que solicitaria nova perícia no carro e no apartamento do pai da menina, afirmando que no dia dos fatos, os peritos podem ter passado alguma coisa despercebida. No entanto, o titular confirma que 2 depoimentos relatam gritos de uma criança em desespero. Estes depoimentos foram depois descartados pela polícia, pois o momento da ocorrência dos mesmos não se encaixava na cronologia do crime. Uma das vizinhas que declararam ter ouvido esse grito, Geralda Afonso Fernandes, testemunhou pela defesa. O delegado afirma que há 3 pontos que, em sua opinião, estão mais nebulosos: a ausência de arrombamento na casa, o fato de que não faltava nada entre os pertences do casal e, finalmente, nenhum indício de que alguém estranho tenha estado no prédio são intrigantes. Calil Filho admitiu também a possibilidade de a madrasta da menina, Ana Carolina Jatobá, não ter ficado esperando no carro, como relatado pelo pai em depoimento à polícia. Perto de o caso completar 30 dias e da conclusão do inquérito pela polícia, importou saber quem havia adulterado o local do crime para tentar transformá-lo de cena de homicídio a cena de latrocínio. O promotor designado para o caso, que tem acompanhado as investigações desde o início, afirmou que as provas indicam claramente que a cena do crime foi adulterada. Tentou-se maquiar a versão verdadeira. Tentaram remover as manchas de sangue e até conseguiram remover algumas, mas os equipamentos de perícia modernos captaram a alteração, explicou, afirmando que essa remoção quase prejudicou a perícia. Em depoimento, o pai de Alexandre, o advogado tributarista Antônio Nardoni e sua filha, Cristiane Nardoni, negaram ter limpado a cena do crime. Indícios e contradições. Arrombamento. Consta no boletim de ocorrência a informação de que Nardoni teria dito aos policiais militares que atenderam ao caso que a porta do apartamento estava arrombada e de que ele teria visto uma pessoa fugindo após a tragédia. Já no depoimento, afirmou que a porta estava trancada e não mencionou a existência de outra pessoa. A averiguação dos peritos garantiu que não havia nenhum sinal de arrombamento no apartamento, muito menos de furto. Os muros do condomínio eram baixos e de fácil acesso e, na época, havia apenas um prédio em construção e um terreno baldio nos arredores. A hipótese de que o invasor fosse morador do prédio não foi averiguada. O pedreiro Gabriel Santos Neto, que trabalhava na obra vizinha ao prédio que foi cenário do crime, disse à Folha que a construção teria sido arrombada na mesma noite. Posteriormente, desmentiu o fato e não pôde mais ser encontrado para testemunhar no julgamento. O repórter Rogério Pagnan, a quem este fato foi afirmado, testemunhou no julgamento. Fernando Neves, tenente e comandante da Força Tática da área, chefiou as buscas ao suposto ladrão e dias depois detalhou a operação, dizendo que foi feita uma varredura minuciosa, foi feito cerco no quarteirão, foi travados elevadores, ninguém entrou, ninguém saiu e varremos todo o prédio. Alguns meses depois, este tenente cometeu suicídio quando um mandado de busca e apreensão era realizado no seu apartamento, pois era alvo de uma investigação de pedofilia. Interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça descobriram que ele tentava um encontro com uma menina de 5 anos, da mesma idade de Isabela. Os registros oficiais do caso mostram que já havia policiais na área antes de o tenente chegar e este estaria em outro local em serviço quando recebeu a ocorrência, via rádio, do caso Isabela.
Algumas fontes dizem que o tenente teria sido o primeiro a chegar, mesmo sem ter sido chamado. A perícia encontrou gotas de sangue na entrada do apartamento, no chão do quarto dos irmãos de Isabela e na tela da janela de onde a criança teria sido jogada. O sangue era visível, tanto que o delegado notou assim que chegou, mas o pai omitiu isso no depoimento, afirmou Sembranelli. As manchas de sangue não puderam ser identificadas como sendo de Isabela, e sua data de criação não pôde ser precisada. A defesa alegou que o reagente utilizado pela polícia para detectar essas manchas também reage com vestígios de alguns alimentos como cenoura, nabo, banana e alho. Em depoimento à polícia, Nardoni disse que passou o sábado na casa do sogro e chegou ao apartamento por volta das 23h30. O promotor afirmou que o porteiro do apartamento do pai de Ana Carolina ainda seria ouvido para esclarecer o tempo de permanência do casal no local. O laudo toxicológico indicou que não houve ingestão de alguma bebida alcoólica ou uso de drogas pelo casal naquele dia. A queda de Isabela. A primeira pessoa que viu a criança no gramado foi o porteiro. Ele teria relatado que escutou um forte barulho e quando olhou, a menina já estava no chão. O morador do primeiro andar também teria escutado um estrondo e visto Isabela da sacada. Ele teria sido o primeiro a acionar o resgate, que demorou cerca de 13 minutos. Este mesmo morador disse, durante a reconstituição do crime, na quinta, dia 27 de março, que Alexandre ficou de joelhos e encostou o ouvido direito no coração da menina. Também disse que falou para Alexandre não tocar na menina para não prejudicar o estado dela. Os paramédicos tentaram reanimá-la por um período de 34 minutos. A perícia constatou que Isabela foi lançada pelos pulsos e que a marca de suas mãos ficaram logo abaixo da janela, como a marca de seus joelhos. Segundo o promotor Francisco Sembranelli, Isabela teria sido delicadamente derrubada do 6º andar. Isso, na opinião de Sembranelli, refuta a versão apresentada pelo casal. Se fosse um monstro, como dizem os indiciados, certamente não se preocuparia e arremessaria a menina de qualquer lugar e de qualquer jeito. Ela foi jogada do quarto dos irmãos, cuidadosamente introduzida no buraco da rede de proteção e delicadamente teve as mãos soltas, afirmou. Ainda segundo o promotor, se Isabela tivesse sido arremessada da janela de seu quarto, ela teria sofrido danos físicos ainda maiores por conta do piso de granito, ao contrário do gramado abaixo da janela do quarto dos irmãos. No livro Caso Isabela, Verdade Nova, o médico Paulo Papandreou defende a tese de que a menina caiu de forma acidental. Em 2009, a mãe de Isabela conseguiu impedir judicialmente a circulação do livro e processou o autor pedindo indenização de R$100 mil. Consonante ao médico, esta crítica também foi sustentada pelo médico legista George Sanguinetti no livro A Morte de Isabela Nardoni, Erros e Contradições Periciais, o qual foi semelhantemente proibido pela Justiça de São Paulo. Comportamento de Alexandre Nardoni. Ana Carolina Oliveira disse em entrevista ao Fantástico que ela e Alexandre tinham uma relação distante, mas que Isabela tinha um amor incondicional pelo pai. Acrescentou ainda que Isabela deu algum sinal sobre os eventos e nunca falou nada sobre o pai, espancamento e tentativa de asfixia. O rascunho do laudo feito pelo médico Laércio de Oliveira César com o auxílio de colegas de profissão, reforça a ideia que Isabela foi asfixiada por esganadura ou sufocamento e teve um osso da mão esquerda quebrado, provavelmente por meio de uma torção, e havia sinais de que essa fratura ocorreu quando a garota estava viva. Além disso, foi encontrada pequena hemorragia no cérebro. Isso é comum nos casos do que chamamos de síndrome da criança espancada. No corpo, havia um machucado no antebraço direito, como se ele tivesse enganchado na tela de proteção da janela, ou como se ela tivesse tentado se agarrar. Por fim, havia um corte na cabeça, provavelmente também anterior à queda. O perito George Sanguinetti, em seu livro A Morte de Isabela Nardoni, Erros e Contradições Periciais, destaca que o fato de os ferimentos terem ocorrido quando a menina estava viva não significa que foram antes da queda, já que a menina perdeu a vida mais de 50 minutos após a queda. Assim sendo, seria mais provável que todos os ferimentos decorreram da queda, não havendo qualquer base científica ou razoabilidade em se afirmar que houve uma agressão anterior à queda.
Segundo o Sanguinet, a asfixia foi causada pelas lesões no aparelho respiratório de Isabela decorrentes da queda, não havendo igualmente base científica ou sinais externos característicos, marcas de dedos na garganta, que embasam a tese de tentativa de esganadura. As especulações da perícia policial foram cruciais para embasar a tese de coautoria da madrasta, desqualificando-a como testemunha. Imagens no supermercado. Na madrugada do dia 8 de abril, o telejornal Jornal da Noite da Rede Bandeirantes divulgou imagens em que aparecem Alexandre, Ana e Isabela junto aos irmãos, num supermercado, horas antes da morte de Isabela. Na camiseta de Alexandre foi encontrado vômito possivelmente proveniente da asfixia. Prisão do pai e da madrasta. Após o depoimento da Ana Carolina na tarde do dia 2 de abril, no final da tarde, o Tribunal do Júri de São Paulo aceitou o pedido de prisão provisória do casal Alexandre Alves Nardoni, então com 29 anos, bacharel em Direito, e a madrasta, Ana Carolina Trota Peixoto Jatobá, 24 anos, ex-estudante de Direito. A prisão é válida por 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Segundo a imprensa, o depoimento da mãe da menina motivou o pedido de prisão deles. Inicialmente, o cartório do TJ passou que a validade seria de 5 dias. O juiz da 2ª Vara do Tribunal de Justiça também decretou sigilo do caso. O delegado responsável pelo inquérito pediu ao Tribunal do Júri de São Paulo a prisão temporária de Nardoni e da madrasta de Isabela. Em seguida, o Ministério Público de São Paulo deu parecer favorável ao pedido de prisão. Condenação. Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá enfrentam júri popular em março de 2010. O casal sempre negou a autoria do crime. Ao todo, o júri durou 5 dias e, ao final, Alexandre e Ana Carolina foram condenados por homicídio triplamente qualificado e fraude processual. Alexandre foi condenado a 31 anos de reclusão. Já Ana Carolina recebeu pena de 26 anos e 8 meses de reclusão. Alexandre Nardoni atualmente tem 44 anos. Ele cumpre a pena de 31 anos e 1 mês em regime semiaberto, na penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, em Tremembé, interior de São Paulo. Ana Carolina Jatobá tem 39 anos. Desde junho deste ano, ela cumpre sua pena de 26 anos em regime aberto. Ana Jatobá mora no apartamento do sogro em São Paulo. O imóvel de luxo é localizado no bairro do Santana, na zona norte da capital paulista. A Justiça concedeu progressão ao regime aberto em junho deste ano. Em outubro do ano passado, um relatório assinado por um assistente social apontou que Ana afirmou ter planos para o futuro, como, por exemplo, abrir um ateliê para fabricar pijamas e roupas para pets. O relatório serviu como um dos documentos para embasar o pedido de regime aberto. Um mês depois, em 23 de novembro, um exame psiquiátrico também mostrou as intenções de Ana Carolina em se reintegrar na sociedade, citando, inclusive, o relacionamento com Alexandre Nardoni. Jatobá revelou que tem tatuagens no corpo em homenagem a Isabela, Alexandre e seus 2 filhos. A tatuagem foi feita na primeira vez que obteve o benefício da saída temporária e que é uma forma de referência afetiva. Ainda no exame, ela disse que seguia com o relacionamento com Alexandre e que o encontrava durante as saídas temporárias, na casa dos pais de Nardoni, e que também trocavam correspondências. Em relação ao futuro, Jatobá afirmou que pretende fazer faculdade de designer de moda, utilizando a experiência que adquiriu no presídio. Antes, porém, quer ajudar na construtora do sogro, negócio da família. O Ministério Público de São Paulo entrou com recurso contra o regime aberto para Jatobá, mas ainda não foi julgado. A defesa de Ana Carolina Jatobá não quis comentar. Ao todo, Ana Carolina Jatobá acumulou 22 saídas temporárias, além de ter trabalhado por 13 anos na oficina de confecção da FUNAP enquanto estava presa. A decisão do regime aberto apontou que ela não cometeu faltas disciplinares, teve ótimo comportamento carcerário enquanto presa. Sobre o caso foi feita uma perícia minuciosa liderada pela doutora Rosângela Monteiro. A Justiça os condenou embasada em provas contundentes. Não havia a menor possibilidade do apartamento ter sido invadido, segundo as provas coletadas. O casal Alexandre e Ana Carolina não quiseram participar do documentário da Netflix. A mãe de Isabela, Ana Carolina Oliveira, tem 39 anos, é casada e mãe de 2 filhos, Miguel, de 7 anos, e Maria Fernanda, de 3 anos.
Em junho deste ano, Ana Carolina também criticou a progressão de pena para o regime aberto de Ana Carolina Jatobá. Ela contou como foi a descoberta da gestação de seu filho Miguel. Ela ficou muito feliz quando descobriu que seria mãe e poderia criar seu filho em paz. A mãe de Isabela Nardoni ainda falou sobre uma decisão que tomou para sua vida e disse: "Eu prefiro seguir o caminho do bem e que Deus continue me mandando para o caminho do bem. O caminho do bem para mim é o que eu aprendi e quero seguir minha vida inteira." A mãe de Isabela revelou que contou recentemente sobre o que houve com a menina para o seu filho Miguel. Ela revelou que fez isso durante uma sessão de terapia. Ana Carolina Oliveira também falou sobre o fato do seu filho Miguel sempre falar sobre a irmã Isabela. Com essa coisa de falar que ela virou uma estrelinha quando a gente vai viajar, ele aponta uma estrela e fala: "Mãe, olha quem tá ali, tá indo viajar com a gente. É muito lindo", disse ela. Anos se passaram, e o documentário sobre o crime está disponível na Netflix. Em meio à comoção e recordações da situação, Ana Carolina esteve no podcast Ticaracatica Cast para conversar sobre o crime que abalou o Brasil inteiro. No bate-papo, ela revelou que nunca teve sentimento de ódio pelo ex-marido, Alexandre Nardoni, nem da ex-madrasta da menina, Ana Carolina Jatobá. O documentário Isabela, o caso Nardoni, já está disponível na Netflix. Este foi o resumo de hoje. Se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário. Me deixe saber se você já conhecia este caso e se concorda com a condenação. Nos comentários, mais sugestões de casos que queira ver por aqui. Obrigada por assistir, até a próxima!